Então, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, né? Já fizemos o nosso devocional, já fizemos o exercício, os nossos exercícios rotineiros, e agora nós vamos para o capítulo 8, que o título é Cortadas Não, Podadas. E, nossa, eu mergulhei bastante aqui nesse capítulo, e Deus falou muito comigo, né? Tenho muitas lições aqui, não sei se vai dar tempo, muitas coisas que eu anotei aqui, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas vamos lá, né? Ele começa assim, dizendo: é mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai do que estarmos inteiras mais distante dele. E aí vai começar falando sobre vai fazer a referência à parábola da videira, né? Vocês sabem que Jesus sempre gostou de ensinar por meio de parábolas, né? E as parábolas, para quem não sabe, eram como se fossem histórias que ele contava com a finalidade de passar alguma lição, né? A respeito de algo que ele queria ensinar. Então, ele sempre contava uma historinha, e essa historinha tinha, tipo assim, uma moral, né? Uma lição que ele queria transmitir. E aí, nessa parábola, Jesus, ele diz que ele é a videira. Ele é uma videira. A videira é uma árvore que produz uvas, né? E aí ele diz que ele se compara a uma videira. E ele diz que nós somos os galhos dessa videira. E que Deus é o agricultor. E aí ele diz que muitas vezes toda árvore, né, precisa ser podada, né? E também precisa, muitas vezes, tem galhos que não tem mais remédio, que não tem mais solução, e esses galhos precisam ser cortados. E aí esse capítulo vai começar falando assim, ó: as podas de Deus são pedagógicas, elas são oportunas e pontuais na caminhada cristã. Caso você ainda não tenha deparado com Jesus com uma tesoura na mão, prepare-se, pois as podas são extremamente necessárias para um crescimento saudável e para a nossa frutificação dentro do propósito para o qual fomos plantadas. A poda chegou à minha vida em 2007. Foi a primeira vez que tive um encontro com Jesus e sua poderosa tesoura de poda. É muito comum confundirmos o corte com a poda. Afinal, a poda também é um tipo de corte. Mas o que eu não compreendia era que as podas são cortes estratégicos para crescimento e frutificação das plantas. Da mesma maneira, Deus tem uma incrível habilidade de ser pontual e tocar as áreas deficientes em nós que necessitam de intervenção. Existe uma grande diferença entre a poda e o corte de uma árvore. Mesmo que ambos envolvam cortes, facas, machados, tesouras apropriadas, a diferença reside no local a ser aferido com o corte, e não no instrumento a ser utilizado. Então, o que é poda? O que significa podar? Podar significa cortar, né? Significa cortar os galhos que são inúteis, galhos que às vezes estão ali feios, que estão sem vida, galhos às vezes que não estão dando frutos, para que no lugar desse venham crescer, né, galhos mais bonitos, mais viçosos. Aí eu pesquisei aqui, né? Para que serve a poda? E aí diz assim, ó: a poda de plantas serve para diferentes propósitos, incluindo melhorar a saúde da planta, controlar o seu crescimento,
otimizar a produção de frutos ou flores e até mesmo para fins estéticos. A poda é uma prática que envolve a remoção seletiva, né? Ou seja, não é ir lá e cortar qualquer galho, não, o agricultor ele tem que ir lá e selecionar qual que é o galho que pode ser podado, né? Qual que é o ramo, quais são as folhas que precisam ser cortadas. E essa poda é feita com o objetivo de direcionar a energia da planta para as áreas que precisam, né? Então, é sobre isso que nós vamos aprender essa noite, né? Que Deus, ele usa a poda, né? Jesus, ele nos compara a árvores, né? E assim como árvores precisam de podas para poder ser a energia dessa árvore ser direcionada para onde precisa, muitas vezes Deus usa esse instrumento, Deus usa a poda para nos moldar, né? Para nos fazer produzir galhos mais bonitos, mais fortes, para produzir frutos. E aí diz aqui, ó, continuando aqui no finalzinho da página 139, os cortes podem nos aparar, nos melhorar e nos limpar de situações e sentimentos vazios e sujos, mas podem também nos matar e arrancar a vida que nos restava. Já as podas, elas são precisas para potencializar a frutificação e o crescimento. E aí, quando eu estava pesquisando sobre as podas, eu vi que existem diferentes tipos de podas. Existe uma poda, que ela é chamada de poda de formação, que ela é utilizada para dar a forma desejada para a planta. Por exemplo, você quer que a planta cresça de um jeito, que ela fique mais gordinha, ou que ela não cresça tanto, que ela fique menor, ou você quer que ela cresça mais, né? Você quer que ela tenha um formato específico. Então, essa é chamada de poda de formação. Você vai podar ela para dar o formato que você quer. Existe a poda de produção, que ela tem o objetivo de melhorar a produção dos frutos, melhorar os frutos, fazer com que os frutos sejam produzidos com qualidade, né? Melhorar as flores. E aí também serve para controlar a quantidade de ramos. Existe a poda de limpeza, que ela é utilizada para remover aqueles galhos secos, aqueles que estão doentes, que estão mortos, para melhorar a saúde da planta. Existe a poda de renovação, que ela vai estimular o crescimento de novos galhos, né, vai fazer a planta revitalizar, ser renovada, né? E também existe a poda de frutificação, que ela é utilizada em árvores frutíferas, para direcionar a energia dessa árvore para a produção de frutos, né? Cortar alguns galhos ali desnecessários, para que a energia que estava sendo direcionada para esses galhos seja direcionada para produzir frutos. Então, olhando para esses tipos de podas, nós podemos comparar com o que acontece na nossa vida, né? E ao longo aqui desse capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí diz aqui que, na página 140, lá no comecinho, um golpe a esmo de uma faca é um corte, mas um bisturi na mão de um médico é cura, né? Então, assim, se você pega uma faca e bate de qualquer jeito, qualquer lugar, você vai produzir um corte, né? Um instrumento de corte, mas não tem sentido nenhum. Mas um médico com um instrumento de corte na mão, que é um bisturi, ele pode usar esse mesmo instrumento para poder curar, né? Então, da mesma forma, Deus, ele usa situações que muitas vezes para nós parece ser dolorosa, porque imagina para uma planta tá ali bonitinha, mesmo que tá com os galinhos secos, quando alguém vai lá e corta, isso de certa forma está agredindo a planta, né? Então assim, deve
ser dolorido, da mesma forma que existem situações na nossa vida que Deus usa para nos podar. E essas situações às vezes são doloridas, nos machucam, né? Nos fazem até sofrer, chorar, mas Deus não faz nada para nos machucar. Ele é nosso Pai. E tudo que ele faz tem um propósito, tem um sentido, e é com amor, é com o objetivo de nos curar, de nos fazer crescer, de nos renovar a nossa saúde. E aí, continuando aqui, a primeira fase nesse processo, talvez seja realmente podar a fim de produzir mais frutos. Ou seja, a poda divina nada mais é do que um alinhamento do ser humano à vontade de Deus, lembrando-nos de quem somos e de quem não somos. Primeiro ele tira e depois nos entrega a beleza de uma frutificação ajustada à nossa identidade e estação. Esse capítulo aqui, eu acho que veio de encontro com o que nós lemos no devocional hoje, né? Que falou sobre identidade, né? Então, muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida, Deus permite situações da nossa vida para nos fazer compreender quem nós somos e quem nós também não somos. Que muitas vezes nós pensamos que as pessoas às vezes nos julgam, dizem coisas a nosso respeito e nós acabamos assumindo aquilo. Por exemplo, você cresceu ouvindo palavras duras, palavras de afronta, né? Muitos pais, às vezes, não tinham sabedoria, não tinham instrução, assim como nós também não temos, né? Ninguém fez uma faculdade para ser pai, ninguém fez um curso para ser pai e mãe, e nós erramos tentando acertar, não é verdade? E muitas vezes nós falamos palavras duras, palavras que ferem. Isso também, abrindo um parênteses aqui, algo que eu queria falar, que nós precisamos estar sempre atentas, né, nas nossas palavras, que são direcionadas aos nossos filhos, porque quando nós nos lembramos da nossa infância, nós podemos ver, né, quantas vezes foram faladas palavras para nós, você não serve para nada, né, você é burra, e isso vai acabando e entrando ali no nosso coração, no nosso interior, e a gente cresce achando que realmente a gente não sabe fazer nada direito, que nós não somos capazes, né? Então, é o que está falando aqui nessa parte, né, que eu acabei de ler. Deus permite muitas vezes situações para que a gente possa enxergar, cair na real, compreender quem nós somos de verdade e aquilo que nós também não somos, né? Que muitas vezes a gente acredita que mas nós não somos, na nossa essência, Deus não nos fez assim. E isso serve, essas situações que Deus permite na nossa vida, serve para fazer nós nos ajustarmos à nossa identidade e à verdadeira estação que Deus quer para nós. E aí, continuando aqui na página 140, diz que nesse trecho aí, né, que citou em cima, de João, capítulo 15, que contou justamente essa história da parábola, que quando nós lemos, muitas vezes nós esquecemos de que Jesus começa a sua narrativa afirmando que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Ele vai fazer todas as podas necessárias para que possamos frutificar. E tudo começa com um desafio de permanecermos em Jesus, a videira verdadeira, né? Então, a chave é permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus, né? Porque ele é a videira verdadeira. Nós somos um galho. Se a gente pega uma árvore, corta ali um galho, esse galho vai sobreviver? Desconectado da videira ali, da parte principal da árvore, esse galho vai sobreviver? Se você pega uma flor ali,
do galho, a flor vai sobreviver? Não, ela morre, né? Da mesma forma somos nós. Se nós estivermos desconectados de Jesus, nós não teremos vida, né? Podemos sim sobreviver, mas nós morreremos espiritualmente. Nós precisamos estar conectados em Jesus, que é a verdadeira videira, né? E aí eu anotei aqui. Você pode ter um galho que representa atividades da sua vida que estão fazendo você perder tempo, né? Muitas vezes nós temos galhos na nossa vida, coisas que nós fazemos na nossa vida, que nem necessariamente é algo de errado, não é pecado, mas nós muitas vezes perdemos muito tempo na nossa vida, né? Perdemos tempo com atitudes que têm nos impedido de nos aproximarmos mais de Deus, que tem nos impedido de estarmos mais conectados com a videira verdadeira, né? Então, e muitas vezes Deus usa situações para nos fazer acordar, né? Então, que a gente possa estar atento a isso, estar conectados em Jesus, né? E continuando aqui na página 141, diz assim: para descobrir para o que você foi chamada, talvez primeiro você precisa descobrir para o que não foi. Esse processo chamamos de poda. Quando você entende quem é, passa a frutificar naturalmente. No entanto, esse processo inicia com muitas frustrações, advindas de tentativas de ser quem você não é e de fazer algo para o qual não foi chamada e nem habilitada. Muitas vezes a gente vê as outras pessoas, admira, né? Admira alguém que faz algo e a gente tenta ser parecida, tenta fazer igual, mas aquilo não flui, porque Deus não te criou com esse propósito, né? Por exemplo, a gente é uma laranjeira, e a gente acha bonito sei lá, um pé de maçã, vamos dizer assim, eu queria ser aquele pé de maçã, mas você é uma laranjeira, né? Então a gente tem que saber identificar aquilo que nós somos e ser isso. Se eu ficar forçando algo que não é o meu natural, não vai dar certo, não vai produzir, né? Isso que está falando aqui. Às vezes a gente insiste em algo que não é o nosso chamado, não é algo que Deus nos capacitou, né? Aí fala aqui, portanto, ser interrompida por meio da poda divina pode consistir em um valioso avanço, né? Porque enquanto a gente fica insistindo em algo que Deus não tem para nós, a gente vai ficar apenas andando em círculos, né? E não sai do lugar. Então, quando Deus nos poda, Deus muitas vezes permite situações não dar certo para a gente cair na real, isso, na verdade, não é uma perda, mas é um ganho. É algo para você enxergar, né, e seguir na direção certa, na direção que Deus tem para você. E aí eu lembrei daquela poda de formação que eu li lá no começo, né? Que é utilizada para dar a forma desejada para a planta, né? E eu acho que quando isso acontece, é esse tipo de poda, né? Deus corta coisas que ele não tem para nós. Muitas vezes ele corta. Não tem alguns galhos que às vezes você vê ele está tentando ir para uma direção errada? Muitas vezes nós somos assim, nós estamos tentando ir para uma direção que Deus não tem para nós. E aí o que Deus faz? Deus vai lá e corta, para que a gente possa seguir na direção e no caminho, e no jeito que Ele tem, e não no nosso caminho, no nosso próprio caminho. E aí a próxima parte vai dizer assim, encontrando força na fraqueza. E aí ela vai começar a dizer, né, que nós, mulheres, nós não gostamos de demonstrar fraqueza. E embora nós, o sexo feminino, seja considerado sexo frágil,
todas nós, mulheres aqui que estamos, sabemos que nós somos fortes, né? Que nós temos uma força única. Em muitos aspectos, isso nos diferencia do sexo masculino, né? Às vezes os homens, quando tem uma gripinha, já fica ali no sofá, todo arriado, né? Já fala, ai meu Deus, parece que está acabando o mundo. E nós, mulheres, a gente, mesmo com dor, mesmo com cólica, a gente vai lá e tá na guerra, né? Não para. E nós somos assim, nós somos fortes, né? Só que aqui a autora vai nos dar um conselho, né? Porque nós temos essa tendência de mostrar a nossa força, de não querer demonstrar fraqueza, né? De seguir em frente, independente de estar difícil ou não. Mas aí ela vai nos alertar que quando nós, eu estou na página 142, quando decidimos andar com as nossas próprias forças, caminhamos segundo a tendência do sexo feminino, de querer controlar tudo. Quem aqui é assim? Será que sou só eu? Que quer controlar tudo, que quer ter o controle nas mãos, né? Parece que quando a coisa foge do nosso controle, parece que, sei lá, que dá um desespero. Tudo tem que estar no nosso controle, né? E isso aqui é um alerta para nós hoje, né? Porque quando a gente tem essa necessidade, nós geramos desgastes, nós nos tornamos ansiosos, porque a gente quer ter o controle de tudo, mas nós isso não pertence a nós, pertence a Deus, né? E quando nós agimos assim, nós causamos problemas para nós mesmas. E isso poderia ser evitado se nós entregássemos na mão de Deus, né? Às vezes a gente quer resolver tudo na força do nosso braço, com aquela necessidade de controle, de ter tudo na mão. Às vezes, quando sai do nosso controle, a gente já se desespera, né? Mas nós precisamos aprender a descansar em Deus, a entregar para Ele, sabe? A descansar nele. Aí diz aqui, no entanto, nos momentos de caos que as motivações do nosso coração costumam ser reveladas. O que poderia ser para muitas de nós situações de tempestade, Deus chama de luz, porque desnuda o nosso interior diante dos nossos olhos. E aí vai dizer aqui que são exatamente esses momentos de fraqueza, esses momentos que parece que está tudo fora do controle, que está tudo de cabeça para baixo. É exatamente nesses momentos que Deus se revela e ele mostra que a força dele através da nossa fraqueza, né? Enquanto nós estamos ali tentando resolver na força do nosso braço, Deus vai deixando. Ah, você quer assim? Então resolve aí. Mas quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e reconhecemos que somos dependentes dele, é aí que ele age, né? É aí que ele mostra a força dele através da nossa fraqueza. Então, essa parte aqui vai nos fazer esse convite, né, para nós reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, reconhecer que nem tudo está no nosso controle, que nós precisamos depender de Deus, que nós precisamos esperar nele, porque sozinha nós não vamos conseguir nada, né? Sozinha nós não chegaremos a lugar algum, mas nós precisamos depender de Deus. Aí na página 144, vai dizer assim, ó, em muitos casos, Deus precisa tocar em nós primeiro, desconstruir e derrubar as nossas concepções e as reações costumeiras para poder implantar em nós a autoridade de edificar e plantar, que é resultado da nossa sujeição aos processos.
Foi só o meu que parou? Oi. O meu também parou. Eu acho que Tá caiu bom. e aí acho que ela vai Travou aqui. a internet deve estar. A minha também tá ruim. Hoje ventou muito aqui. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui teve. Eu vi branco voando. Voltei. Voltou. Tinha caído aqui na internet, mas voltei, gente. Tá bom, vai lá. Então vamos lá. Continuando aqui, essa parte vai dizer que Deus tem um propósito nas nossas tribulações, né? Que quando Deus corta algo na nossa vida, não é porque Ele está nos castigando, não é para nosso mal, mas é para nos ensinar algo, é para renovar as nossas forças, é pelo amor dele, né? E aí a autora ela vai dizer que ela começou a orar pedindo para Deus que ela queria viver algo mais profundo, né? Ela queria ter uma experiência nova com Deus, começou a orar pedindo para que Deus que ela queria ter uma experiência diferente, né, com Deus, uma experiência espiritual diferente. E aí ela vai dizer aqui na página 145 que Deus começou a perguntar para ela: será que você está disposta a pagar o preço necessário? E aí ela disse, mais embaixo ela disse assim, né? Acontece que um relacionamento de amor inclui correção. Ambos caminham juntos. O amor não diz sim para tudo. O amor exorta e amar é corrigir. Deus sabe disso e aplica essa equação com frequência para o nosso crescimento. E o que a gente pode tirar disso aqui? Que as coisas que acontecem em nossa vida são para as coisas, às vezes, difíceis, os desafios que nós enfrentamos, como lá no início ela falou, né? São pedagógicos. Deus está querendo nos ensinar algo, Ele está querendo nos fortalecer, né? Ele muitas vezes também nos corrige, porque amar também é corrigir. Todos aqui acredito que são mães, né? E a gente sabe que a gente não podemos só falar sim para tudo que o nosso filho quer. Muitas vezes a gente precisa corrigir, né? A gente precisa falar não. Isso faz parte do crescimento saudável, né? E Deus usa isso também para nós. Ele nos corrige. E aí, caminhando já para o final, na página 146, vai dizer assim: é mais proveitoso para nós estarmos quebradas, sentindo as dores da poda e perto do Pai, do que estarmos aparentemente inteiras e distante dele, né? É melhor estarmos passando, às vezes, dores, passando dificuldades, passando situações ali desafiadoras, mas termos a certeza de que Deus está passando com a gente, do que nós estarmos aparentemente bem, aparentemente inteiras, sem nenhuma dificuldade, mas estarmos distantes de Deus, né? Então, que a gente possa sempre orar para isso, né? Pedir para que Deus nos ajude a sempre permanecer com Ele, independente das situações difíceis que nós venhamos a enfrentar, que nós sempre façamos a escolha, né, de estar com Deus. Aí está dizendo aqui, nesse sentido, é bom lembrar que precisamos de maturidade para entender, sabedoria para escolher e obediência para nos render à poda de Deus. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos de maturidade para entender, precisamos de ter sabedoria também e de também ter obediência para nos render à poda de Deus, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas a Bíblia mesmo diz que nós passaríamos por aflições, né? Essas aflições que nós passamos são exatamente isso. As podas que muitas vezes Deus usa, mas que a gente permaneça fiel, né?
apesar dos desafios, apesar das situações difíceis, que a gente possa escolher permanecer com Deus, porque com certeza é a melhor escolha. Aí, para finalizar o capítulo, ela vai dizer assim, ó: sei que você, talvez como eu, gostaria de ter uma borracha mágica para apagar determinados momentos da nossa história. Quem aqui não tem algo que já enfrentou, que gostaria de apagar, né? De ter uma borracha para poder apagar parte da sua história, coisas que você não gosta de lembrar, momentos que te fizeram sofrer, momentos que talvez você errou e que você não gostaria de ter feito. Todos nós temos, né? Momentos assim na nossa história. Momentos, situações e lugares sobre os quais nos perguntamos: por que estão ali? Lembranças e sensações que não gostaríamos de voltar a sentir. Mas sabe de uma coisa? Descobri que é exatamente nesses pontos da nossa história que Deus escolheu derramar a sua graça sobrenatural, seu amor e perdão. Se pararmos para pensar, percebemos que esses momentos difíceis foram verdadeiros portais para um novo tempo na nossa história, e que muito provavelmente tenha sido nos lugares de vergonha que ele derramou dupla honra sobre nós. Não se envergonhe nunca do pacote completo da sua história. A sua história de vida é uma referência para você não desistir agora. Então, que você não se envergonhe da sua história, né? Porque ela é uma obra-prima. Nenhuma história aqui é igual à outra, né? E Deus quer exatamente usar a sua história para os momentos difíceis que você já venceu. Deus quer usar para poder fortalecer outras pessoas, né? Para poder ensinar outras pessoas. Então, não se vergonhe da sua história, aceite a sua história, né? Veja esses momentos desafiadores como momentos que Deus estava lá te ajudando a enfrentar, né? Quando a gente olha para situações delicadas da nossa vida, se nós olharmos com atenção, nós vamos perceber que Deus estava lá com a gente, que nós não estávamos sozinha, que Ele nos carrega no colo, né? E nos fez amadurecer e chegar até aqui. Se nós chegamos até aqui, é porque nós vencemos. Amém? E que a gente possa meditar em tudo isso, né, que nós aprendemos, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter obediência e nos render a tudo aquilo que Deus tem para nós, porque Ele sempre faz o melhor, né? Embora às vezes a gente não entenda, às vezes a gente não queira aceitar, mas Deus sempre faz o melhor. E nós não podemos dar bons frutos se nós não permanecermos nele, né? Que essa mensagem fique no seu coração nessa noite. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa que chamou sua atenção? Às vezes você leu e Deus falou no seu coração de uma forma diferente, e é bom compartilhar, né? Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Então, vamos finalizar já, né? No próximo... escrevi aqui no meu bloquinho, Thalita. Aí eu vou mandar lá. Eu escrevi aqui no meu bloquinho, eu mando lá. Ah, então tá bom. Vai mandar lá no grupo, né? Isso. Então tá. O próximo capítulo da semana que vem é Eu Estou Cansada. Quem aqui não está cansada, né? Eu tô cansada, gente. Ainda bem que eu tirei um pouco do fardo depois do domingo pela manhã que eu fui na igreja. Eu tava muito exausta, estava muito pesada, tava me sentindo... Às vezes o inimigo quer colocar coisas na nossa cabeça, né? Que a gente não é capaz. Hoje esse capítulo todo foi para mim, a mensagem de hoje. Parece que eu e o meu esposo resolvemos falar tudo que estava aqui escrito hoje. Hoje a gente conversando antes de fazer o devocional. Quando a gente leu o devocional junto, foi batata.
e o capítulo do livro foi todinho falando sobre isso, né? Parece que está acertando o que nós estamos vivendo da vida, né? Em alguns pontos. Eu não sei vocês, mas comigo está acontecendo isso. Porque, ó, olha aqui, ó, só para você ver. Eu tenho esse livro desde 2023 guardado, ó. Sim, tô vendo. Eu nunca li, gente. Tá escrito aqui, ó. Deus te revela o projeto, mas oculta o processo. Salmo 112, 6. Aí aqui foi um dia que eu estava muito aflita, e eu não sei se vocês conhecem aquele... É um rapaz que eu parei até de seguir ele, porque ele fala muito... Ele é muito palestrante, ele fala muito só em prosperidade, ele não fala a realidade, né? Porque é muito prosperidade e nada de realidade. E aí eu estava muito aflita, eu não dormia, e eu escutei um negócio dele no YouTube que tem a resposta. Depois eu até procuro e falo para vocês sobre isso. Aí depois apareceu uma outra pregação da Camila Barros, O Milagre, e aí o Alicerce em Construção. Esse livro está guardado já há 2 anos, porque eu iniciei ele, eu não lia. É muito interessante isso. Mas Deus sabe, né? Chegou a... Sim, chegou a hora, chegou o momento. E que nem a Thaís acabou de falar aí, citar o exemplo, por isso que a gente tem que estar atenta, né, com as pessoas que a gente ouve, porque até isso, às vezes, nos frustra, né? Você ouve uma pessoa e você vê, assim, que a sua realidade é totalmente diferente daquilo que a pessoa está falando, e aí a gente, isso acaba nos angustiando, nos fazendo deprimir. Então, a gente precisa saber, pedir direção de Deus, né? Sabedoria para poder selecionar as pessoas que a gente acompanha, que a gente ouve, né? Eu, um tempo atrás, também fiz uma limpeza nas minhas redes sociais, porque tinha muita coisa que às vezes pessoas que eu estava acompanhando que, em vez de me edificar, me fazia mal. E aí eu tirei, né? Mas é isso. E esse é o tempo que Deus preparou, né, Thaís, para você. Talvez em 2023 você não estava pronta, né? Não estava amadurecida, vamos dizer assim, para ouvir, né? E Deus sabe de todas as coisas. Hoje é o tempo que Deus preparou, né? E que a gente possa fazer bom uso desse tempo, que a gente possa ser, como a palavra de Deus diz, né? Ouvintes e praticantes, não só ouvir, não só ler, entrar aqui e sair aqui, né? Mas que a gente possa realmente aplicar tudo que nós estamos aprendendo aqui na nossa vida. Amém? Toda vez que eu entro aqui, que eu olho para a Emanuele, eu fico alegre, porque ela é tão novinha, já está ouvindo tanta coisa madura, assim, é bom que ela já está amadurecendo antes da idade. Quem sabe se nós tivéssemos tido essa oportunidade, né? Antes, quantas coisas nós teríamos evitado, né? Muitos erros. E é verdade, e elas têm interesse, né? Isso é louvável, né? Saber que ela, tão novinha assim, tem interesse de aprender, de estar aqui com a gente. Isso é muito bom. Continue assim, viu, Manu? Bom, então, vamos lá encerrar já. Agradeço a presença de todos vocês. Que Deus abençoe. Que Deus possa... Não entendi, Verônica, falhou. Tá faltando a foto que você não tirou da última vez. Não entendi. Tá faltando você tirar a foto da gente com você da última vez. Eu tirei. Teve um dia desses que eu tirei, e aí eu dei o print aqui na tela do meu computador, e depois eu fui fazer outra coisa e eu perdi o print. E aí eu não postei. E às vezes eu esqueço mesmo. Se eu esquecer, você precisa me lembrar. Esse capítulo de hoje me ajudou muito, porque eu tô fazendo um processo que eu não queria aceitar, né? Que é essa cirurgia. E eu fiz os exames essa semana e deu alteração no exame do coração. E aí eu fiquei muito triste. Falei, Deus, mas por que isso? Aí esse capítulo de hoje falou muito comigo e tá me fortalecendo, né? Para mim aceitar o que eu tenho que fazer. E é isso. Tá me ajudando bastante. Amém. Que bênção, Verônica. Glória a Deus. E que você fique com essa mensagem, né? Que às vezes as coisas que Deus permite em nossas vidas é para
para nos ensinar, né? Tem algo, às vezes, alguma coisa que às vezes a gente precisa consertar, né? Coisas que a gente precisa observar, às vezes, na correria do dia a dia a gente não percebe, então às vezes Deus permite a gente passar por certas situações para a gente valorizar, né? Coisas mínimas, detalhes da nossa vida, que às vezes a gente só para refletir num momento como esse. Tá bom? E é que né, tem muita coisa que eu deixei, digamos assim, eu me afastei bastante, assim, tipo, de buscar em casa, sabe? De orar de madrugada. Que eu Sim. buscava muito de madrugada e eu sei que Deus me cobra. Eu sei que Ele cobra de uma maneira ou de outra, Ele tá cobrando. Sim. E eu tô conseguindo, devagarzinho, eu tô voltando ao que eu fazia e tô passando por esse processo. Mas eu creio que Ele já me deu a vitória, eu creio que eu vou conseguir fazer tudo que eu fazia antes, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus. Isso é uma coisa que era até para mim ter falado, e você falou agora, eu me lembrei, que isso que a gente falou sobre permanecer na videira, né? E permanecer é isso, é a gente buscar na madrugada, buscar na oração. Às vezes a gente se acomoda, né? A gente vai, às vezes, uma vez na semana para a igreja e acha que já está bom, né? E permanecer em Deus é buscar dele, é querer estar perto dele, né? Buscar relacionamento com ele, é louvar a ele, é ler a palavra, é orar, né? Então, que a gente possa ser mais vigilante e buscar isso, né? Buscar realmente permanecer nele com as nossas atitudes. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês, uma semana de vitórias, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, e a melhor semana das nossas vidas até então, que seja essa, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nos veremos aqui na próxima semana. Quem está se sentindo cansada de algo na sua vida, esteja aqui, que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Uma excelente semana, uma excelente noite. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa Até semana noite. que vem.